Olá, olá! Está começando mais um Elas no Comando. Elas no comando de suas próprias vidas. Olha, nos últimos 15 anos se agravaram os casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, com uma tendência de elevação nos números e a presença de casos letais. A conclusão faz parte da pesquisa lançada dia 8 de setembro pelo Ginga UFF, um grupo de pesquisa que estuda os conflitos de natureza étnico-racial e religiosa. As pesquisadoras integrantes aí desse grupo, de lá do Rio de Janeiro, Ana Paula Miranda, professora e coordenadora do Ginga, e Mariana Maiara, que é mestranda em antropologia, participaram no dia 16 desse mês, na Barra dos Coqueiros, do encontro de resistência e reflexões dos povos de terreiro, com a exibição do curta-metragem Caminhos de Xangô e a realização de um debate sobre o tema. Em Sergipe, a pesquisa é feita em parceria com o professor Ilziver de Oliveira Matos, que é diretor de Direitos Humanos da Prefeitura de Aracaju. A gente vai conversar sobre o curta-metragem, sobre esses números e essas pesquisas a respeito da intolerância religiosa a partir de agora, com a antropóloga Ana Paula e a mestranda Mariana Maiara. Sejam muito bem-vindas as duas ao programa Elas no Comando. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, obrigada. Olha, queria começar perguntando para vocês, né? A gente está fazendo essa conexão dentro desse grande guarda-chuva que é, né, a questão do preconceito, do racismo religioso, essa conexão Rio de Janeiro-Sergipe, vamos dizer assim, né? Vocês fizeram a pesquisa lá, a gente tem esses dados, mostramos aqui um pouquinho no início do programa, e vocês vieram para Sergipe com um curta-metragem também que trata sobre o tema. Como é que vai ser a passagem de vocês por Sergipe? Bom, em primeiro lugar, explicar que não é a primeira vez, né, que a gente já está aqui em Sergipe. Nós apresentamos esse vídeo a primeira vez há um mês atrás, né, num evento organizado pelo professor Ilziver Matos, né, dentro do programa Aracaju Sem Racismo. A exibição do vídeo no Abassal Banirá, na sexta-feira passada, foi uma segunda exibição, e na próxima quinta nós faremos uma apresentação na escola do Legislativo, a convite do professor Fernando, né, que é da Universidade Federal, e que também é um babalorixá. E então a gente está num cronograma de atividades, né, de divulgação do documentário, que a Mariana depois vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas além de um cronograma de atividades de divulgação, eu já desenvolvo aqui em Sergipe desde 2017 um conjunto de trabalhos de pesquisa, né? Nós somos um grupo de pesquisadores que tem atuado fazendo pesquisa aqui em Sergipe, no Rio de Janeiro e em Alagoas, para pensar esses conflitos, né, e o cenário de agravamento desses casos de violência dirigidas aos terreiros, né, e de crescimento também desses casos, né. A gente nota que há aí um processo semelhante, né, de tanto de se tornar mais grave, né, as violações, porque você tem destruições, você tem assassinatos, você tem expulsão com a perda do patrimônio, né, além das violências físicas. A gente tem observado que há um aumento dos casos, né. Sim, só para a gente recapitular, o evento, né, a convite aí do professor Fernando Aguiar, que vai acontecer na Escola do Legislativo, vai ser quando, Ana Paula? Na quinta-feira, na parte da manhã. Na quinta-feira, na parte da manhã. E o evento que já aconteceu, que foi semana passada, onde aconteceu? Aconteceu na semana passada no Abassal Banirá, em Barra dos Coqueiros. E com a participação também da Secretaria de Assistência Social do município. Só para contextualizar aqui nossos telespectadores, foi dentro do terreiro, né, Ana Paula? Foi dentro do terreiro, porque esse é um dos nossos objetivos, né? A Mariana vai falar um pouquinho sobre o documentário, aí ela explica. Bacana. Eu queria que a gente trouxesse também, antes da gente chegar no documentário, esses números, né? O que é que esses números estão dizendo, que números que chegaram, um pouquinho também dessa pesquisa aqui em Sergipe, vocês puderem fazer nessa introdução sobre o que já foi coletado no Rio de Janeiro e como é que vai andar essa pesquisa em Sergipe.
A gente está fazendo no momento, né, esse foi um relatório parcial sobre um balanço dos registros, não os registros policiais, é importante esclarecer isso. Nós trabalhamos com 2 fontes, que são fontes não oficiais, digamos assim. Os casos que saíram nas mídias, né, jornais, internet, e o banco de dados do Disque Denúncia, que é um órgão que não é um órgão público, é uma organização privada, mas que presta serviço à Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, né? Quando a gente começou a fazer esse levantamento, não existia nenhum registro, nenhum relatório oficial da Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Por isso a gente começou pela mídia e pelos casos de Disque Denúncia. Hoje o ISP já divulgou um balanço oficial do cenário do Rio, mas ele não é atualizado com regularidade e a gente não tem esse dado para o país inteiro, né? Então a gente agora fez esse balanço do Rio, mas está trabalhando nesse momento num banco de dados de ocorrências midiáticas para todo o país, aí onde vai aparecer Sergipe também. Então esse relatório a gente espera que ele esteja finalizado para o ano que vem, para a gente ter um cenário aí de como é que esses casos saem nos jornais, nas mídias, porque muitas delegacias se recusam a recusar, infelizmente. Sergipe, por exemplo, tem uma delegacia especializada, tem a delegada Meire, né, Monsuê, que eu conheci e que faz um trabalho, né, bastante dirigido ao atendimento desses casos, mas eu diria que é um trabalho que é uma exceção, né, não é o padrão do Brasil. A maior parte dos estados não tem delegacia e nem sempre as delegacias funcionam adequadamente. Entendi. Então o cenário é de um levantamento, digamos, que a gente não pode falar em termos estatísticos, né, porque eu não tenho referenciais do ponto de vista metodológico, comparativos, mas ele dá para fazer um retrato, digamos assim, do quão grave, porque a gente está pegando coisas de 2006 a 2021. É um largo período, né? Um largo período, e a gente vai notando que o tipo de notícia, a maneira como os casos são relatados, a gente está vendo que a coisa tem ficado bem pior, né? Sim. Se antes era um caso ou outro, infelizmente a gente começa a ver uma regularidade que desejaríamos que não existisse. Sim, sim. Agora, aproveitando, né, esse período aí histórico, inclusive é um período que acredito que a população também vai amadurecendo o pensamento em relação a determinadas questões. E aí fica uma curiosidade, né? Vocês estão buscando mídias, né, relatos na imprensa. O que se observa da linguagem utilizada, de como chamar as pessoas, né, de religião de matriz africana? Existe uma mudança na forma como essa mídia trata? Vocês chegam a observar isso na coleta? Vou deixar a Mariana para falar, porque é exatamente esse o trabalho dela. Maravilha. Bom, o que acaba acontecendo você tem, obviamente, chamam pessoas de terreiro, de matrizes africanas, mas o principal, e aí se a gente parar para pensar que não são só as palavras, mas principalmente as imagens, né? Porque hoje o que mais importa ao se ver uma notícia, tanto nas redes sociais ou impressa, no caso dos jornais e revistas, acaba sendo a imagem. E aí é isso que geralmente fica gravado no nosso imaginário social, coletivo. Então a maneira de retratar esses religiosos, a gente vê uma tendência a um estereótipo, né? E esse estereótipo está ligado a mostrar as imagens que, por exemplo, aparecem os terreiros quebrados, depredados, e aí isso simboliza uma sujeira, a falta de organização, o que não é uma realidade do terreiro. E aí a gente consegue também entender um pouco, a partir dessas notícias, tanto no Rio quanto em outros lugares, né, em outros estados, que de uma certa maneira não há uma preocupação ou uma sensibilidade em mostrar as imagens dos terreiros antes de serem depredados, antes de terem a sua religiosidade, né, o seu sagrado violado, vilipendiado. Então, o que a gente consegue ver é que o tratamento dessas imagens continua reforçando, né, dentro dessas notícias, continua reforçando um estereótipo que vem historicamente sendo construído tanto pelas instituições
públicas quanto privadas. Ótimo. Vamos falar do documentário, então? Claro. Vamos lá. Eu queria começar perguntando sobre o documentário, justamente o link, né? O link entre a pesquisa e o que foi levado para a arte, né? Em formato audiovisual. Como é que essas duas coisas se linkam? Bom, como eu falei, eu tenho trabalhado com esse tema já há alguns anos, né? Desde 2008 que eu tenho pesquisado esses casos de violações de direitos, né? Envolvendo povos de terreiro, né? E quando eu comecei a pesquisa em Alagoas, né? Alagoas foi o estado sede do maior massacre a terreiros que a gente tem registro no Brasil em 1912, que foi o episódio conhecido como Quebra de Xangô, que inclusive o trabalho é de um professor, a pesquisa é de um professor daqui, da Federal de Sergipe, né? Professor Ulisses Rafael. Que fez todo o levantamento e análise desse evento. E quando eu tive acesso a esse material, né, como eu faço pesquisa sobre a mobilização política dos terreiros, né, eu trabalho sobre duas vertentes: a denúncia dos casos, mas também como é que os terreiros se organizam para reagir a essas situações, né? A nossa preocupação não é apenas chamar atenção para as violações, que é uma preocupação grande, mas é também pensar como é que os terreiros se mobilizam e reagem. E aí foi coincidência que eu conheci o professor Ilsver e comecei a pesquisar aqui em Aracaju também. O meu projeto inicialmente era só Rio de Janeiro e Maceió. Sim. Mas quando a gente começou a trabalhar juntos, né, eu fui percebendo que há uma série de situações históricas equivalentes nos três estados, em termos de períodos, né, de destruição, de violações, né, que obviamente têm características individuais distintas, né, por conta da sua regionalidade, mas há processos que a gente encontra uma certa reprodução de fenômenos, né, digamos assim. E aí eu tinha um projeto de fazer um documentário maior, mas veio a pandemia, né? E com a pandemia a gente não podia viajar, estávamos todos isolados, e aí eu conversei com a Mariana, né, que é me orientando, a gente está no grupo de pesquisa, e o Iago Menezes, que é um outro mestrando, né, mas que não pôde estar com a gente nessa viagem, né, para a gente produzir um documentário menor, né, daí a ideia do curta, né, porque a ideia era fazer um trabalho de mais fôlego, mas com a pandemia não foi possível, então a gente produziu o curta. Aí a Mariana vai falar do roteiro, né, eu dei algumas ideias, né, que é a ideia do argumento, né, que tinha a ver com o que eu já estava pesquisando há algum tempo, e aí eles produziram o documentário. Conta mais um pouquinho, Mariana. Como a Ana falou, né, e eu acabei de falar também sobre essa questão das imagens, a nossa preocupação, muito mais de demonstrar que existe esse conflito, e aí obviamente esse conflito infelizmente atinge não só o Rio, mas o Brasil como um todo, né, e enfim, os atos religiosos como um todo, a gente tinha uma preocupação em não criminalizar, né, os religiosos. E aí, entendendo que nós somos pesquisadores e que faz parte fundamental da nossa prática ter uma ética, inclusive, sobre isso. Então, a nossa perspectiva no vídeo foi nesse curta, né, nesse curta-metragem, foi trazer as imagens, não só daquilo que ocorreu no passado, mas criando uma nova perspectiva para o futuro. Seja ela baseada num conflito que, infelizmente, impede as práticas religiosas hoje, né? De uma certa maneira, ela vem impedindo esses conflitos, mas também criando uma perspectiva de resistência, né? Que sempre existiu dentro das tradições afro-brasileiras. E aí, o que é mais especial nesse curta é que a gente traz a fala, a narrativa dos religiosos. E isso é o que a gente comumente não vê na mídia, não vê nos roteiros, não vê essa preocupação, essa sensibilidade em criar uma narrativa que não só favoreça, né, as religiões de matriz africanas, mas também dê visibilidade às lideranças que estão no comando desses territórios que são tão especiais para os seus adeptos. Sim. E nesse sentido, né, o caso que a gente destaca, que é o caso do Pai Laércio,
que é um caso ocorrido aqui em Sergipe, né? É bastante importante, né, porque a gente está trazendo uma dimensão histórica de que, bom, se destruía terreiros, se apreendia objetos no passado. Não, a gente mostra que isso ainda acontece até hoje, né, de maneira diferente, mas ainda acontece. Mas eu diria que a gente também teve a felicidade de estar aqui esse fim de semana e ver a reabertura do terreiro do Pai Laércio, né, depois disso tudo, né. Então a gente já está brincando com ele, né, dizendo que vai ter, né, não sei se é o Caminho de Xangô 2, né, a gente ainda não conversou a respeito, mas certamente vai ter aí em breve um outro trabalho, né, a partir desse momento que a gente também está aqui fazendo pesquisa, né, a gente está numa batida assim super corrida, né, de agenda de entrevista, vai de um lugar ao outro, né, porque a gente tem que aproveitar o máximo de tempo que a gente pode, né, no sentido de novo dar destaque ao lugar desses religiosos, de luta e de resistência, que foi o tema da nossa conversa na sexta-feira, né? Que é isso que a gente quer destacar, né? Porque são pessoas que estão há séculos lutando pelo seu direito de viver de um determinado modo, né? E que, infelizmente, outras pessoas não conseguem aceitar isso, né? É disso que se trata. A Mariana falava sobre as lideranças, né? E abarcando um pouquinho aí do final da fala da Ana Paula também, nessa resistência aí dentro da religião de matriz africana, muito também é feita pelas mulheres, né? Até porque existe, não é obrigatório, mas existe uma tradição de liderança de mulheres nos terreiros, né? Então, eu queria que vocês fizessem essa ponte entre essas mulheres lideranças e, né, essa violência que é praticada. Por favor, a gente sabe que são outros casos, né? Já tem outros, são muitos casos emblemáticos, infelizmente, nesse sentido de mortes ou de né, agressões. Assim, o que a gente consegue ver, e aí é interessante pensar, inclusive, no relatório que a gente produziu, é que, seja por uma questão de estratégia, seja por uma questão de invisibilização da própria mídia, a gente não consegue ver uma imagem desse religioso, ou seja, uma imagem física dessa pessoa como a gente consegue se ver e se olhar agora, nesse momento. Então, existe uma questão aí que ela acaba sendo uma estratégia de resistência, inclusive de não se revitimizar, né? De não se mostrar fisicamente, justamente para que não seja atacado novamente dentro daquele território. Mas também tem um outro lado que, assim, de fato, grande parte, né, das lideranças femininas, e a gente já também entende que, por ser mulher, a gente já sofre um bocado, infelizmente, não seria diferente em agressões ligadas ao racismo religioso. Então, assim, de fato, o que a gente consegue perceber é que existe uma mobilização política, organizada, né, que é aquilo que, infelizmente, as pessoas dizem que não existe nos terreiros, sendo realizadas por mulheres e por homens também, mas as mulheres realmente, em alguns momentos, elas são protagonistas dessas ações. E é muito importante pensar, né, que talvez de todas as religiões que a gente tem praticadas, né, dentro do contexto brasileiro, as religiões de matriz africana são as que têm um maior predomínio, né, de mulheres em situação de liderança. Sim. Né? Ok, sabemos que entre os evangélicos, né, protestantes, digamos assim, há possibilidade das mulheres se tornarem pastoras, né, mas isso não é majoritário. Né? Nós sabemos que há aí um cenário de assimetria, né? Enquanto que nos terreiros a gente sabe que essa tradição é uma tradição muito forte, né? Característica da forma como a religião se consolidou no Brasil, né? Mas a gente vê situações de vitimização muito graves das mulheres, mas eu gostaria de destacar que há também, principalmente no estado do Pará, né, já antecipando um relatório, né, sobre o Brasil, mas já dando um spoilerzinho, digamos assim, né, a situação do Pará, a gente encontrou muitos casos de assassinato que envolviam lideranças religiosas, onde havia aí também uma questão com a orientação sexual, né?
havia aí uma situação de violência que passava pelo fato desses pais de santo, principalmente, serem gays, né? Serem homossexuais. Então, e você não consegue delimitar exatamente qual é a razão da agressão, porque, na verdade, eu costumo dizer, quando você está diante de um fenômeno da violência, é muito difícil você encontrar uma razão. Os fenômenos são complexos e as causas são múltiplas, né? Então não é só porque o direito trabalha com uma lógica de uma única motivação, né? Pelo menos o direito brasileiro penal tradicional costuma fazer isso, mas quando a gente analisa fenômenos desse tipo, né, fenômenos violentos, há vários estudos internacionais que chamam a atenção que a gente está diante de um fenômeno de multicausalidade, né? O que torna muitas vezes as mulheres vulneráveis, e não só, né? Porque a gente sabe que as mulheres podem ser vulneráveis, mas elas seguem lutando, seguem reivindicando, né? Mas isso produz revitimização também, porque aí a mulher vai atrás, corre, busca, e aí chega, não é respeitada novamente. Então, a gente também presta atenção na omissão do poder público diante de determinados cenários, né? Sim. Esse acho que é um ponto muito importante. E no desmonte de um conjunto de políticas públicas que começava a se estruturar, tá? Isso é um dado muito importante, porque a gente passa a falar de direitos de reconhecimento, né, dos povos tradicionais, né, e aí é um conjunto muito mais amplo, que não só os religiosos de matriz africana, mas como a nossa pesquisa sobre esse grupo é deles que a gente está falando, mas isso é uma coisa que acontece a partir de 1988, com a nova Constituição, onde se começa a construir um equipamento de políticas públicas, né, de conselhos, de buscar orçamento. E nos últimos anos, né, isso tudo como política pública nacional desapareceu, foi desmontado. Então a gente tem um agravamento do cenário e um desmonte dos equipamentos públicos que já não eram tão eficientes assim, mas que começavam a se estruturar, né? Então é preciso que a gente pense que para a gente reverter esse quadro, não basta apenas a luta e a mobilização das lideranças religiosas, nem o ativismo profundo dessas mulheres, né? Nós acabamos de sair de uma entrevista com uma pessoa importante aqui do cenário, né, das lideranças religiosas, de Aracaju, né, de Sergipe, e ela falando das dificuldades que tem sido a trajetória dela, né, dentro desse cenário da luta política e da luta religiosa, né, o quanto isso é complexo, né? Então a gente precisa pensar que não dá para botar tudo na conta dos religiosos, né? É preciso se pensar que o Estado, né, o poder público, tem que também oferecer, né, garantias para que esses direitos sejam exercidos. Ana Paula, sim, Mariana, você quer complementar? Só complementando a fala da Ana, assim, nesse bloco de caixinhas que a gente vai sendo colocado, né, existe uma outra dimensão disso, que é pensar, por exemplo, no caso da universidade, que a universidade tem o seu papel. E nós, enquanto pesquisadoras, né, enfim, um grupo de pesquisa voltado para o estudo desses conflitos, e inclusive, principalmente das mobilizações, é nosso papel garantir que as pessoas tenham acesso a esses dados de forma transparente e didática. E aí essa é a preocupação do curta, né? Está inserido, inclusive, dentro das leis 10.639 e 11.645, que fala da inserção da história, né, afro-brasileira e indígena dentro das escolas. Então, o curta também acaba tendo um papel didático em lidar com esses conflitos e mobilizações também. Muito bom. Eu já quero fazer uma outra pergunta sobre o curta, mas queria que vocês acompanhassem aqui o quadro do Dica do Elas de hoje, né? A gente trouxe aqui uma informação a respeito da posse da Djamila Ribeiro. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, autora de Lugar de Fala e vencedora do prêmio Jabuti com o livro Pequeno Manual Antirracista, tomou posse no dia 1º de setembro na Academia Paulista de Letras. Ela passa a ocupar a cadeira número 8, que foi de Lígia Fagundes Telles. Djamila é a única mulher negra na academia, que também elegeu outras mulheres nos últimos anos. A roteirista Maria Adelaide do Amaral, no final de 2019,
a psicanalista Beth Mila em dezembro de 2021 e a escritora Mari Del Priori em março deste ano. Djamila recebeu aí as honrarias das mãos de Conceição Evaristo, também escritora. Esse é o Dica do Elas de hoje e a gente volta aqui para a entrevista com Ana Paula e Mariana. E eu quero saber o seguinte, quais são os caminhos do caminho de Xangô, né? Por onde é que o curta vai passar a partir de agora? É possível que as pessoas assistam sem que seja um evento, né? Onde vocês estão levando? Contem um pouquinho, porque aí a gente pode também mobilizar para que as pessoas conheçam o curta-metragem Caminhos de Xangô. Bom, primeiro parabenizar vocês pela dica, né? Que essa é uma dica maravilhosa, né? Ver Djamila lá é uma coisa que dá orgulho. Reclamar que ainda é só uma, né? Porque Exato. a gente quer mais, né? Mais mulheres e principalmente mais mulheres negras. Mas é melhor, né, começar. Sempre é bom começar. Exato. A gente, como estratégia de divulgação do vídeo, primeiro a gente lançou aqui e fez já uma apresentação também na Baixada Fluminense, no Rio, também dentro de um terreiro, dentro de um encontro da Renafro, porque a gente queria ter esse simbolismo de que os terreiros, né, fossem os primeiros lugares a ter acesso a esse vídeo, né? Isso era uma coisa muito importante para nós. E a gente agora já vai colocar ele, né, disponível na internet para que as pessoas tenham acesso. A gente primeiro quis fazer, vamos assegurar que a gente queria fazer em Maceió também antes, mas aí a agenda não deu, porque ano eleitoral fica tudo mais complicado para poder fazer a mobilização, né, e também liberação de recursos, porque tudo isso é feito com financiamento público de pesquisa, é muito importante registrar isso, né, apesar das restrições, a gente ainda conseguiu, né, alguns recursos para poder fazer esse trabalho. Então a gente pretende ainda seguir divulgando isso em loco nos lugares, né, mas ele já vai estar nas nossas redes sociais, aí eu vou deixar a Mari falar. Sim. Isso é importante, né? Porque assim, como você perguntou por onde é que a gente vai passar, e aí eu faço o convite para o pessoal seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @gingauf, né? Que é de Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E aí, obviamente, a gente vai colocar lá tanto o link disponível quando a gente estiver lançando aí nas plataformas. Que vai ser essa semana ainda. Sim, no YouTube, né? E também, obviamente, para o pessoal seguir lá e acompanhar por onde é que a gente anda, o que a gente está fazendo, produzindo. Maravilha. E também dialogar com a gente, né? Porque é importante esse diálogo, não é a gente que transmite conhecimento, não. Conhecimento é troca. Maravilha. Olha, eu agradeço demais. Chegamos ao final, né, do programa. Passou rápido. Agradeço muito a participação de vocês, Ana Paula, Mariana. Ótimo trabalho para vocês, ótimas andanças e que as pesquisas aí rendam muitos frutos e, inclusive, influenciem políticas públicas nesse sentido. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, estar com você virtualmente, mas estando presencialmente aqui nessa terra tão maravilhosa e acolhedora que é Aracaju, né, e que a gente possa caminhar sempre por aqui, porque a gente gosta, né, Mari? Não é? Muito obrigada. A gente agradece. Até a próxima e também obrigada a você que acompanhou o programa Elas no Comando de hoje. Continue acompanhando a programação da TV Alese. Até o próximo Elas. Tchau, tchau.